Estou muito agradecido, tenho que agradecer a todos que estão nos acompanhando online. Esse é um pequeno experimento para nós, porque continuamos a ser aprendizes das modalidades online. Nesse caso, especialmente, pensamos de oferecer a possibilidade de acompanhar esse debate, seja em italiano ou como português. Então, deveria haver a oportunidade, a possibilidade de escolher no canal Facebook ou canal YouTube, ao que dedicamos o nosso encontro a um centenário muito importante de um dos grandes mestres do design e arquitetura do século XX, Vico Magistretti, uma daquelas personalidades, aquela que a metrópole do design italiano, Milão. Então, justamente fez história do design clássico do século XX, que teve sucesso depois no mundo todo, e no Brasil também. E, portanto, vamos dedicar também as relações entre Brasil e Itália, os desenvolvimentos do design no Brasil, mesmo com base nas experiências italianas. Uma parte desse encontro. Um encontro também que é patrocinado por outras instituições que estão sempre conosco, começando pelo Consulado Geral da Itália, que naturalmente apoia o Instituto e se junta ao Instituto para as atividades culturais. Tenho que agradecer o Cônsul Geral, que daqui a poucos segundos poderá dar o seu cumprimento, e também ao IED, o Instituto Europeu de Design, a Escola de Design Italiana, que tem sua sede aqui em São Paulo, no Brasil também, no Rio de Janeiro, que é nosso parceiro constante para essas matérias. E o Museu da Casa Brasileira, também é nosso aficionado e muito fiel parceiro, no que se refere especialmente às mostras, às exposições, e também em 2020 temos programas com o Museu da Casa Brasileira, uma exposição preparado pelo Max de Roma, de arte contemporânea, dedicada pelo Ginefri, um grande engenheiro que construiu e projetou alguns dos edifícios mais conhecidos no Palácio do Sport de Roma, no Vaticano, e também a Embaixada italiana em Brasília, levando esse discurso da modernidade no momento em quando foi fundada, logo depois, a capital do Brasil. Então, com as suas propostas futurísticas. Vou passar a palavra agora ao cônsul geral, que faz um cumprimento em vídeo, e depois vamos fazer o que é o, o que ele está fazendo, e a fundação também. Muito obrigada, diretor, boa tarde a todos. Boa tarde à doutoressa Pavone, professor Fadin, que estão conosco nessa jornada que o Ministério das Relações Exteriores e a Cooperação Internacional dedica ao design. O design é um momento emblemático do nosso ser italiano, eu diria mais, o design é parte do nosso DNA, parte do modo de viver italiano que nos tornou famosos no mundo. Num período histórico, como dizia o mestre Vico Magistretti, há uma série de condições. A união do bonito, do belo, a capacidade, nossa capacidade industrial, do artesão, o artesão se torna indústria e consegue, com os novos processos de produção, colocar ao serviço de uma grande quantidade de pessoas.
objetos que com sua simplicidade e beleza tentam a fazer parte, hã, do cotidiano de todos. Objetos que não necessitam mais ser marcantes na sua grandeza, mas que possam preencher o cotidiano de cada um de nós. A experiência vivida por Magistrete Alfred Rio na segunda metade do século passado é uma experiência particularmente significativa e foi um grande movimento que levou o país ao novo século. Nisso, eu gostaria de sublinhar uma coisa, como o Consulado Geral de São Paulo, tendo a missão de ir além, sendo uma vitrine que recebe todos os dias centenas de pessoas, sentiu a responsabilidade por de poder oferecer aqui, a quem entra aqui, os próprios espaços. Fazendo disso, isso será assim daqui a algumas semanas, quando teremos terminado, uma nova vitrine do melhor do design italiano, mas não mais aquele histórico que é objeto de exposições que marcaram os anos 60, 70, 80 do século passado, mas aquilo que se produz hoje, porque a nossa ambição é de não fazer somente a jornada do design, mas de lembrar aos nossos paulistanos, e que hoje aquele mundo industrial que é, o boom do design, consegue receber o melhor, e o melhor participam muitos brasileiros, mas também se torna indústria, produto acabado, do qual o grande público pode se refletir. Nós temos a ambição que essa beleza que possa ser disponível para aqueles que nos procurem por outras questões também. Isso me faz por isso me dá grande prazer hoje que estamos aqui, vendo a visão de um dos pais do design, a partir dos seus conceitos, antes até dos seus produtos, nós extraímos ensinos, aprendizados, estilos de vida que hoje devemos testemunhar. Deixo aos nossos Posso deixar aqui no canal YouTube o prazer dessa conversa. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito interessante e convido todos a aproveitar da forma mais justa que vocês achem. Aproveitem o design italiano. Agradecemos o cônsul geral por essa introdução. Estávamos todos curiosos de ver o consulado também, e eu devo dizer como diretor do instituto, que justamente no âmbito da cultura, mas especialmente no setor, do design, obviamente, existe uma colaboração institucional. Vamos passar para o assunto de hoje. Vou apresentar nossos 2 convidados especialistas que vão falar de Magistrete e de Magistrete o design italiano. A primeira convidada é a doutora Rosana Pavoni, que é diretora científica da Fundação Vico Magistreti. E Rosana Pavoni é museóloga e especializada na casas museu. E ela dirige o setor científico da Fundação Vico Magistreti, com muita atenção também ao aspecto de arquivos. Ela vai nos contar certamente. Eu vou passar a palavra a ela para um pequeno cumprimento inicial e depois vou passar para o segundo convidado. Obrigada, obrigada, diretor, por essa oportunidade, por essa ocasião, por estar aqui
falando de Vico no ano do seu centenário. Vico nasceu em 1920. Em 1920, esse ano queríamos festejar os 100 anos com uma série de iniciativas, uma exposição trienal, as exposições itinerantes em todos os institutos italianos de cultura no mundo. Como sabemos, as coisas não foram fáceis e teremos essas iniciativas de poder só adiar para o ano que vem. Esse evento, como aquele de hoje à noite, esse evento online, essa forma de nos encontrar, que se tornou muito familiar para todos nós, esses já me parecem como tantas velas que estamos apagando no bolo de aniversário de Vico Magistretti. Também gostaria de agradecer ao cônsul-geral por essa oportunidade, onde de alguma forma ele mencionou um tema que eu vou retomar, essa incrível impressão do design italiano que nasce do encontro entre os jovens projetistas e jovens empreendedores, então que realmente criaram esse fenômeno extraordinário. Obrigada muito carinhoso a Carlos Fachin, querido amigo que aceitou, bater um papo, comigo e em volta do Vico, da sua projetualidade em torno de seu método. Dependo das palavras de Rosana para introduzir o nosso segundo hóspede, que temos o prazer de ele tem o prazer de falar italiano, que ele fala muito bem, professor Carlos Fachin, ilustre professor aqui da FAO USP, e ele vai nos explicar também como o design nasce um pouco da criatura histórica de arquitetura, porque é um local de importância fundamental, como por exemplo o Conde Fati, que é responsável pela tutela dos bens arquitetônicos e culturais. Somos muito agradecidos por essa presença e também dessa lógica que tentamos sempre manter nossas atividades de promoção, tecnológica de diálogo, ítalo-brasileiro. Não só mostrar a coisa, mas realmente partilhar de uma forma recíproca. Então, Carlos, bem-vindo a você também. Obrigada, Michele. Vou fazer um cumprimento rápido, começando por agradecer pelo convite, que é tão grande, muito prazer. Falar de design, estar entre amigos e conversar especialmente sobre o design italiano e sua influência no ensino, na prática do design no Brasil. Agradeço ao cônsul-geral da Itália, a Rosa, que ouvimos o diretor do Instituto Italiano de Cultura, Michele Gialdoni, diretor científico da Fundação Museu Rosana Pavoni, que é uma querida amiga. Agora, vou passar a palavra a ela para começar esse bate-papo sobre design. Estamos sendo gravados no Facebook. Vocês podem achar no chat do Facebook. Nós tentaremos, de todas as formas, de responder as perguntas, se nós tivermos perguntas, a respeito do Magistretti, de sua influência na Itália e no Brasil. E o encontro vai durar mais ou menos 1 hora. O microfone é aberto. Muito obrigada. Eu falei que nós íamos ter uma conversa. O designer dizia, é conversa, entendendo, é uma troca,
estar juntos, conversar e trocar ideias. Mas antes de entrar na parte específica do Magistrate, talvez nós devêssemos imaginar um instrumento para fazer essa narração. E eu escolhi de utilizar o estúdio dele. O estúdio onde ele trabalhou durante 60 anos, desde 1946, quando ele se formou em arquitetura, e ele entra nesse estúdio, que era do pai, até a morte. Mas por quê? Eu quero falar e contar a respeito disso. É um espaço, como vocês sabem, está fechado, mas eu espero que no futuro poderemos abrir de novo e de ter muitos amigos que venham de São Paulo para nos visitar. Porque eu acho que este lugar, como todos os lugares onde a pessoa trabalhou, projetou durante muitos anos, se tornam lugares de sedimentação. Lá vai ser sedimentada muita história que nenhum livro de arquitetura ou a história do design poderia contar tão profundamente. E é por isso que, sendo uma pessoa que se preocupa mais em casas e museus, mas eu estou trabalhando nessa fundação de arquitetura, porque nós queremos, com essa fundação, dar valor ao lugar. O lugar onde, na sua própria qualidade de espaço, nos conta muitas coisas muito importantes em relação ao método, à história do Magistrate e também da sua história profissional e familiar. Como vocês podem ver, uma série de desenhos, fotos, e entre esses vocês viram ou verão fotografias que se referem à parte externa da casa, onde é o estúdio Magistrate, e as imagens das salas internas. Este estúdio está no centro de Milão, perto do caos da Piazza San Babila, via Monte Napoleone, no centro do business da moda. Está descentrado, porque esse estúdio se encontra numa praça de Santa Maria della Passione, perto do Conservatório de Música, ao lado da Universidade de Ciências Políticas da Universidade do Estado de Milão, e perto tem um prédio neoclássico que era de uma rica família Iarquinto, e esse também era colega do Magistrate. Então, nós temos dois elementos importantes nesse estudo. Este prédio está em Milão e foi projetado pela arquitetura da família Magistrate, porque o estudo e é um palácio desenhado pelo pai de Magistrate. Ele entra no estúdio do pai. É da geração da grande Milão dos anos 30. O Magistrate construiu ao lado dessa casa do pai uma casa que foi projeto dele durante os anos 60. E, além disso, nós temos este prédio construído pelo bisavô. Então, é um compound dos arquitetos, um conjunto dos arquitetos. Daí eu gostaria de fazer uma pergunta a Carlo. O Magistrate está muito ligado à cidade de Milão, à sua cultura, e muitas vezes, nas suas entrevistas, ele diz o seguinte: eu sou
um milanês de muitas gerações. Eu me sinto muito profundamente milanês e eu amo Milão, mas mesmo detestando algumas regiões de Milão que não foram bem projetadas. Magistrete, ele tem dentro de si essa vontade de ser milanês e ele se sente milanês nessa frase. Ser moderno para a minha geração significa ter uma mão no futuro e também uma mão no passado, sempre. É uma maneira de viver a modernidade, sempre com esse conhecimento que você tem que ter, saber de onde você vem e saber para onde você vai. Aqui eu lembro as palavras de Alessandro Manzoni no Promessi Sposi, no capítulo da Rivolta do Pão. Ele diz, ele pede ao conde tio falar o seguinte: sim, vamos para frente com um projeto no futuro, mas sempre com uma moderação, com esse conhecimento de saber que nós temos como passado e o futuro. O magistrete se forma em arquitetura e aqui nós temos algo muito importante, porque nós pensamos que magistrete é somente um designer. Nós precisamos lembrar que Magistrete foi um daqueles arquitetos que, muito jovem, participou da reconstrução da Milão depois das bombas de 1943, que praticamente destruiu o centro de Milão, e ele interpreta nesse trabalho dele o moderno, nessa cidade que precisa de se reconstruir modernamente. Então, o Magistrete diz o seguinte: nós éramos uma geração, ele tem uma voz maravilhosa, e seria interessante que vocês ouvissem o Magistrete nas suas entrevistas. Ele tem um R carregado e ele diz o seguinte: nós éramos um grupo de jovens e os ragazzotti aos quais ele se refere são aqueles muito importantes, os grandes arquitetos, intérpretes de arquitetura, design, e ele diz o seguinte: nós éramos uma geração de arquitetos, porque não existia uma formação em design, não tínhamos nenhuma ideia do que era o design. Então, nós éramos arquitetos e eu utilizei o mesmo método que eu adquiri nos meus estudos de arquitetura, tanto quando eu estava fazendo o projeto dos prédios ou os projetos de design. E é aqui que eu gostaria de perguntar para Carlos se ele reconhece alguma analogia com aquilo que aconteceu no Brasil, especialmente em São Paulo, na cidade de São Paulo. Rosana, eu sou de uma geração depois do Vico Magistrete, então aquilo que você descreve que ele viveu, que ele passou na sua juventude, na sua formação acadêmica e na prática profissional, para mim, para a minha geração, que foi durante os anos 60, 70, nos anos 1960, 70 em São Paulo, mais ou menos com um delay de 30, 40 anos. Mas eu gostaria de convidar todos vocês a fazer uma corrida bem rápida, porque o Brasil é um país jovem, se nós o compararmos à Itália. Quando foi descoberto pelos portugueses, o Leonardo da Vinci estava vivendo e ele ouviu falar do descobrimento da América. Então, você imagine, desde 1500 e 1900, que viu as indústrias aparecerem especialmente em São Paulo, passaram 400 anos de monocultura,
de uma agricultura, os escravos, o Brasil foi o último país que se tornou uma república. Então, as coisas aqui sempre estavam atrasadas em relação à história da Europa ou da Itália, mas durante o século XX, a corrida foi muito veloz. São Paulo, que tinha 80, 90 mil habitantes, no início do século, acabou com 11 milhões no fim do século. Em vários sentidos, São Paulo cresceu como se fosse uma cidade que se desenvolvia mais rapidamente no mundo. Isso trouxe muitos problemas. E quando você fala do amor que o Vico tinha para Milão, é um sentimento que eu, que nasci em São Paulo, um sentimento que eu conheço, porque a minha geração, olhamos para a cidade e a coisa que primeiramente nós podemos ver são os defeitos, algo que cresceu muito rapidamente, onde tudo é grande, a miséria é grande, a riqueza é grande, os prédios são enormes, é uma coisa que eu diria pesada, bastante pesada, se eu falar a respeito da cidade. Mas temos algo que eu gostaria de introduzir como ideia numa segunda parte. A indústria chegou aqui em São Paulo. E o dinheiro chegou em São Paulo no fim do século XIX e o início do século XX, com cafés, ferrovias e as indústrias em si. A palavra desenho industrial, industrial design, foi escrita pela primeira vez em 1891, que era o Rui Barbosa, que foi um intelectual muito importante, foi senador quando a República foi declarada, daí foi ministro das Finanças e foi candidato à presidência, não conseguiu, mas ele disse: tínhamos a necessidade de criar cursos de desenho industrial, isso em 1891. Isso ficou parado no espaço durante 30 anos. Ele lia muito John Ruskin. Na biblioteca ele tem uma casa, um museu em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E na biblioteca dele tem livros escritos por John Ruskin, que já era famoso na época, e ele se apoiou em John Ruskin para falar a respeito do desenho industrial. Depois de uns 30 anos, o desenho industrial seria aí estudado pelos intelectuais, engenheiros. Ainda não tínhamos arquitetos aqui. Tínhamos um curso de belas artes no Rio de Janeiro e depois tivemos um curso de arte aplicado na indústria que durou alguns 3, 4 anos, depois foi fechado. Então, a minha proposta para poder responder a sua pergunta, eu falei dessa corrida. Então, agora estamos perto no que vi como magistrado que começa com a vida profissional, depois da formação em arquitetura em Milão. Agora podemos falar a respeito de coisas que aconteceram em Milão, ou seja, em São Paulo. Eu perdi uma parte da conexão. Fugiu, escapou a conexão. Então, não ouvi a ultimíssima coisa. Me dê uma ideia das últimas coisas que você falou. Século XX, até silêncio, até a Primeira Guerra, depois a influência, a, a gripe espanhola, depois as relações cortadas completamente com a Europa. A escola de design não, ainda não foi criada. Só
posso falar, mas acho melhor que você retome a palavra para que eu posso encaixar isso. Peço desculpas, mas eu perdi a conexão. Agora voltou. Certamente, Vico também, conhece isso. A geração dele que começa a trabalhar no primeiro pós-guerra, quer dizer, se forma nos princípios da arquitetura. Quando se colocam as bases daquilo que nós conhecemos internacionalmente como o fenômeno do design italiano, se jogam graças a um curto-circuito incrível, um encontro entre essa jovem geração de arquitetos que tem à sua frente a destruição e, portanto, paradoxalmente, essa grande potencialidade de reconstrução, de invenção de novas formas, novos modos, de novas qualidades no viver. E a geração dos jovens empreendedores. Então, jovens empreendedores que precisam responder, atender essas novas urgências de uma sociedade que sai da guerra, mas sai da guerra destruída fisicamente, mas também com essa necessidade de se reinventar, reinventar um modo diferente de viver, morar e juntar os núcleos familiares que vão ficando cada vez menores e se imaginar um novo modo de viver na cidade. Pensamos em Cassina, Cesare Cassina, para dar um exemplo, um jovem empreendedor que vai para Magistrete jovem arquiteto e fala para ele: arquiteto, não podemos fazer alguma coisa? Esse é um exemplo, esse trabalhar junto, aí a famoso papo da qual falava Magistrete. Italian design, design italiano é esse momento onde uma cidade que estava circundada por lojinhas artesanais muito importantes, então conseguia fazer os protótipos em 2 dias, vai e se faz essa trama com os novos empreendedores industriais que nesse momento pedem aos jovens projetistas de criar em conjunto uma forma diferente de conviver. Isso é muito importante. Entre parênteses, ainda uma vez, a casa, o escritório dele é no andar de cima, então tem uma janela lá, porque se diz que daquela janela, Cesare Cassina, que tinha chegado de Meda é pequeno, hã, é um pequeno vilarejo, uma pequena vila onde há muitos estudantes, que ele chegava de bicicleta e trazendo o protótipo da cadeira Carimate, que é uma das grandes cadeiras de Vico Magistréli, e passou pela janela. Arquiteto, mas o senhor queria essa cadeira desse jeito? Assim? Então essa relação, aberta com a cidade e com aqueles que são também amigos que batiam na janela dele. Eu não sei se vocês viram das imagens que passaram, as fotografias da parte interna, dos interiores do escritório. Esse estúdio Magistrete é muito pequeno, não chegamos a 70 metros quadrados. É uma sala onde tinha um tecnígrafo, onde ele trabalhava, e colaborador de Vico Magistreto, o geômetro Franco Montella, que durante 60 anos trabalhou com Magistreto. Existia uma sala de reuniões e um estúdio onde Magistrete tinha sua mesa de trabalho. Uma mesa simples, coberto por papel, sobre o qual ele rabiscava, escrevia, etc. Então, a pergunta que muitas pessoas nos fazem, pessoas que vêm visitar a fundação, mas como é possível que num espaço tão pequeno, Magistrete tenha realizado mais de 350 projetos de design e mais de 150 de arquitetura. Se pensamos hoje a um estúdio de arquitetura que trabalha sobre números grandes, estamos acostumados a pensar
em 30, 40 colaboradores, funcionários, um espaço muito grande. Magistrete trabalhava exclusivamente com uma pessoa. Então, esse estúdio, com suas dimensões tão limitadas, também nos conta outra coisa muito importante, do método de Magistrete. Aquele que dizia o que dizia Magistrete: "O meu trabalho é aquele de passar o conceito, a ideia". Então, para o desenho, o conceito é o design de conceito, isto é, o design conceitual, não o executivo e tudo definitivo, mas a ideia que deve ser absolutamente clara, para que eu potencialmente poderia passá-la também com um telefonema. Há uma foto que está rodando aqui onde se vê Magistrete ao telefone, sobre a sua mesa de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que ele desenvolvia os projetos com escritórios técnicos, departamentos técnicos das empresas. Então o papo famoso era trabalhar junto aos departamentos técnicos, porque ele dizia: "Mas eles conhecem muito mais as capacidades técnicas da empresa, quais são os processos produtivos, então eles que vão aconselhar qual vai ser o método, a tecnologia melhor para chegar a esse objetivo. Mas eu tenho que passar uma ideia muito, muito clara daquilo que é o produto, o objeto que eu quero, atingir". Um exemplo, uma imagem que está passando aqui também, aquela da lâmpada Eclipse, que ganhou o Compasso d'Oro, o prêmio Compasso d'Oro em 67, ainda é, produzida pela Artemide. Ele falava: "São muito simples, são 3 semisferas, uma é a base e 2 são 2 semisferas que rodam uma dentro da outra. Rodando, girando essas que seguram a lâmpada, eu posso modular a quantidade de luz que eu quero que saia da lâmpada. É por isso se chama eclipse, porque se eu quiser eu posso fechar completamente as semisferas e a lâmpada se anula, digamos, a luminosidade acaba, é um pouco a lâmpada cega dos malfeitores dos anos 800, nos Miseráveis, eles são mencionados, a quem Magistrete tinha feito referência quando projetava. Essa mesma ideia de conceito e da simplicidade, um conceito que tem que ser dado de maneira extremamente simples, ele traz esse processo, essa metodologia também para os projetos de arquitetura que ele desenvolve com estudos de engenheiros ao externo, fora do seu pequeno estúdio, mas justo porque também ali ele chega com o conceito, a ideia que depois será desenvolvida, em conjunto com os estudos dos profissionais. Então, graças ao estúdio Magistrete, chegamos perto de outro elemento, nos aproximamos do elemento importante da sua maneira de projetar. Ele não ama o que é chamado de o design decorativo, aquele que é feito de sobreposições de elementos que são para decorar o produto. Ele diz: "A decoração não é uma sobreposição, mas nasce no momento mesmo, enquanto é funcional para o projeto em si, ao conceito em si". Um exemplo para todos é a cama Nathalie, que estamos vendo também está rodando nas imagens, uma cama muito simples, feito com o flu, cujo única decoração é um laço que fecha ambos os travesseiros que cobrem a cabeceira da cama. Sem esses laços, o travesseiro não ficaria parado. É a simplicidade é a coisa mais difícil de atingir, mas é o objetivo único, porque palavras, que bonito, feio, tal, devem ser eliminadas do vocabulário do projetista.
mas realmente a simplicidade, chegar a essa ideia extrema. Agora vocês podem ver a mesa de trabalho, que vocês estão vendo, sobre o qual, hã, Franco Montella trabalhava sobre isso, o geométrico. Essa ideia de simplicidade, essa é a ideia que Magistretti compartilha com a sua geração, a geração, hã, antes dos Zanussi, dos Castigliones, mas provavelmente, Carlo, vou perguntar a você, talvez esse conceito de simplicidade foi um conceito, dividido com outros arquitetos e designers brasileiros, não? Foi compartilhado? Eu falava deste vazio histórico entre o início do século XX e, digamos, e os anos 40, depois dos 45, o pós-guerra, pós-segunda guerra. Esse vazio teve pessoas importantes depois na história do design, mas que não se consideravam designers. Um exemplo que me parece importante, nós tivemos um rapaz na época, Alberto Santos Dumont, um jovem muito rico que foi para Paris e desenvolveu projetos de balões e depois de aviões. Os brasileiros consideram ele como o inventor. Eu não considero, mas ele, entre tantos, tantos projetos importantes, ele fez um avião, que se chamava Demoiselle. Ele era vendido desmontado, usava bambu, seda e fio de algodão, linha de algodão, naturalmente, um motor, monocilindro da Peugeot. Esse era vendido e os compradores podiam montar esse aviãozinho em casa. Estamos falando de 1922, 23. Esse é um designer que nunca se reconheceu como tal e preencheu um pouco esse vazio, essa lacuna de 30, 41 anos que eu estava mencionando antes. Em São Paulo tivemos um fenômeno, uma simplicidade de Vico Magistretti e contada por Rosana Aparecida, visita de um casal chamado Lina e Pietro Maria Baldi. Eles se interessaram pelo Brasil, um país jovem, no pós-guerra estava rico, com tanto dinheiro e tudo para ser desenvolvido. E vieram para cá para conhecer Rio e São Paulo. Se encontraram com um empresário, proprietário dos jornais da época, dos jornais mais Assis Chateaubriand, que convidou ambos a montar e dirigir o Museu de Arte em São Paulo. É um convite e tanto. Ele aceitou o convite, veio viver no Brasil com a esposa e montaram o MASP, Museu de Arte de São Paulo, que foi inaugurado nos anos 47, 48, não nessa sede atual, mas na sede do jornal, e criaram, entre outras coisas, um curso que se chamava no Instituto ICA. Depois eu vou ver o significado dessa sigla. Foi o primeiro curso de design de objetos e design de imagem, como a gente chamava aqui, e que tinha como filosofia o racionalismo na arquitetura e o concretismo, um movimento geral de artes, literatura, que serviram como base dessa desse instituto, nesse instituto de arte. Esse é o embrião do estúdio de design em São Paulo e depois no Brasil. Isso continuou assim até os meados dos anos 50, porque em 48 foi fundada a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Podemos ligar isso aos jovens arquitetos que buscavam o projeto da beleza. E o que fizeram esses jovens?
que foram meus professores, alguns, se reuniram em grupo e foram para a Itália para conhecer o design italiano e os designers italianos e ver como podiam fazer para trazer esse ensino, esse conhecimento, vamos chamá-la de doutrina, para São Paulo. E conseguiram fazer isso. A faculdade de arquitetura teve um curso de design, de imagem e objetos, de 62 até 2011, quando foi fundado o curso de design, separado do curso de arquitetura. Então, tudo aquilo que você, Rosane, está falando sobre o modo de fazer, e os arquitetos, que era designer, como Vico Magistretti, isso foi criado, a imagem daquilo que acontecia na Itália foi criado aqui em São Paulo, e nesse ambiente, a minha geração viveu o design. Então, vou passar a palavra, vou re retornar a palavra a você, para eu seguir esse raciocínio, esse papo. Eu gostaria agora de falar das palavras de Gialdrone. A Fundação Magistretti toma conta dos arquivos. O estudo do Magistretti se apoia não somente fisicamente, mas metaforicamente nesse arquivo Magistretti. O arquivo que está numa adega embaixo da fundação, mas a fonte de conhecimento sobre Magistretti, sobre seus métodos e a sua maneira de fazer os projetos. E em cima disso, a fundação agradece muito as empresas históricas com as quais o Magistretti trabalhou, Artemide, Cassina, Flu, De Padova, Colucci, Schifini. Eles quiseram criar essa fundação juntamente com a família, com grande sensibilidade. Eles aceitaram o meu projeto, o meu convite em tentar fazer a digitalização dessas informações do arquivo Magistretti, porque as necessidades que os estudantes poderiam ter para poder fazer suas consultas estavam destruindo esses papéis tão delicados. Então, muitas fundações têm esse pensamento que este patrimônio deve poder contar histórias e permitir buscas se colocado em condições de consultas livres. Então, nós fizemos essa digitalização uns anos atrás e em 2020 nós conseguimos, na abertura do centenário do Magistretti, e colocamos isso tudo online. vicomagistretti.it, e todas as pessoas que têm interesse, obviamente, é grátis, e os 65% desse arquivo, porque nós conseguimos fazer a digitalização de tudo isso. É um percurso de grande interesse, porque perguntei às pessoas da história do design, da história da arquitetura, criar séries sobre esses projetos e criar uns itinerários para descobrir o material do arquivo Magistretti e dos projetos aqui conservados. E é justamente aqui, neste arquivo, em novembro, a organização vai dedicar um fórum online, um fórum internacional, chamado Contar com as informações deste grande arquivo. E começando através dessas informações e potencialidade desses patrimônios em cima
informações que poderão estar em ligação com outros arquitetos, assim a pesquisa possa proceder com maior riqueza e com chegadas muito interessantes, e pediria ao Michele e os amigos do Instituto de São Paulo de difundir, de informar a respeito dessa participação dessa data, 19 de fevereiro, e nas imagens que vocês verão, temos também o convite. Seria muito interessante se um grande número de colegas, estudantes de São Paulo quisessem participar, porque será um encontro de grande participação. Vocês poderão fazer muitas perguntas, ter trocas de opiniões. Um momento muito interessante para a cultura. Nós estamos acabando o nosso tempo dessa apresentação e gostaria de chegar à conclusão. Eu gostaria de falar uma frase do Vico que nos conta o seguinte. Ele gostava de dizer o seguinte: look at usual things, então, with unusual eyes. Então, olhem para as coisas mais comuns com olhos que veem coisas diferentes. Muitas vezes tudo existe, mas atrás disto que existe tem algo que está atrás. Isso foi muito importante para Magistretti, mas a ideia de olhar, por exemplo, para o design anônimo aos produtos populares, as cadeiras, o Magistretti, ele se inspira em muitas cadeiras que ele achava no campo, nas fazendas e na Itália, como as carimate, mas também olhar, por exemplo, aos grandes mestres. O Magistretti olha para Macintosh, que desenhou a Golem, a cadeira Golem, ou Tonen, para desenhar Silver, e Jacobson para desenhar Maui. Então, temos uma ideia de olhar com um olhar curioso, mas olhar para coisas úteis. Por exemplo, pense em Maralunga. Maralunga foi a poltrona que ele fez para a Cassina no projeto inicial, como nós podemos ver no desenho, que é das imagens que nós mostramos. Nós podemos ver que na parte do encosto, que era reclinável, para ter mais confortabilidade, mais conforto, para poder ler, olhar, assistir à televisão, e na parte internamente ele coloca a corrente da bicicleta para poder movimentar esse encosto. E gostaria de fechar com essa frase e pensar o que o Carlos pensa nessa frase. Look at usual things with an unusual eye. Eu já te falei, Rosana, essa frase é muito interessante e olha para o futuro, sem dúvida. Em português, olhar para coisas comuns com olhos incomuns. Na língua portuguesa é uma frase muito importante, muito forte. Eu acho que essas coisas comuns são anônimas, populares e de baixo custo. Aqui nós temos as soluções e os olhos não comuns que olham para essas coisas que passam na nossa frente todos os dias, sem que nós possamos possamos perceber. Eu gostaria de concluir fazendo dessas palavras, dessa frase que eu acabei de dizer, uma homenagem que eu gostaria de fazer para Vico Magistretti, que eu não conheci, mas pela frase, mais ou menos eu sei do que ele está falando. Muito bem, muito obrigada. Michele, agora é a tua vez. Eu agradeço, foi muito interessante.
justamente o que nós pensávamos que pudesse ser esse encontro, um panorama sobre a fundação do Vico Magistrati e o panorama sobre o que aconteceu nos anos de 1900 no Brasil. E para concluir, eu gostaria de fazer duas perguntas espontâneas. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para a Rosana aquilo que foi o programa do nosso instituto nos últimos anos. Nós dedicamos na Casa Brasileira duas exposições, 2 anos atrás, uma para Joe Ponte e outra para Bruno Munari. Outros dois grandes milaneses, que é um grande artista, pessoas que chegam ao design com caminhos diferentes. Eu gostaria de perguntar se você pode pensar em alguma coisa em relação a essas pessoas, se estão perto de vocês ou perto do Magistrete. Claro, o Munari não, Magistrete não tinha contatos de trabalho, ou talvez duas maneiras diferentes de projetos, ou de ver o projeto de uma maneira diferente. Com o Ponte, o Magistrete, sem dúvida, conhecia a Ponte e apreciava e tinha muita boa impressão dele. No estudo Magistrete, de uma maneira não explicável, para ir da entrada até o estúdio, temos uma pequena porta que ele dizia: esse aqui é a minha homenagem à Ponte, porque o Ponte gostava de fazer essas aberturas tão pequenas. E por que essa porta é tão pequena? É uma homenagem à Ponte, que fazia algo que tinha muito humor. E a ideia era a ideia daquela geração de olhar de uma forma sem barreiras, sem disciplinas ou barreiras funcionais a este mundo do projeto. E também Magistrete passa do prédio para um objeto bem pequeno, como Rogers dizia, o grande mestre dizia, ele fazia do prédio até o garfo ou a colher, mas sem dúvida temos essa ideia de não achar um limite de disciplina e olhar da mesma forma, da mesma disciplina, porque o Magistrete passava o projeto e ele tinha muita disciplina. Era uma pessoa que trabalhava muito para chegar ao seu objetivo, e nisso eu acho que nós temos essa ideia comum de projeto e de divisão. Muito obrigada. Outra pergunta para Carlos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: como é que você vê essa relação com a escola europeia da Bauhaus, com a geração italiana de grande sucesso mundial? Qual a diferença que você via ou você tinha? O que era assim diferente com essa geração italiana e de base nessa história? E o outro aspecto, o que sobra hoje em dia desse trabalho do Magistrete em relação ao Brasil? O que é essa herança viva dessa geração de design da segunda após-guerra,
Então, a pergunta é a seguinte: antes e depois. Eu gostaria de dividir a minha pergunta em dois. A Bauhaus, mesmo que tenha existido durante 14, 15 anos, foi muito importante no Brasil, porque abriu a porta para permitir de deixar a história para trás e também no design. O design de objetos que eram, como posso dizer, como podia dizer o Vico Magistretti, cheios de decoração, de coisas adicionadas para poder permitir que as pessoas lessem para entender. Então, o Bauhaus limpou tudo e recomeçou com uma espécie de racionalismo, funcionalismo e algo que na exposição de 1925 na arte de decoração ainda tinha esse nome, e tivemos o pavilhão de Le Corbusier, e tem uma cópia em Bolonha desse pavilhão que colocava tudo de perna para cima, recomeçava tudo de novo. E esse aqui foi uma influência muito grande na discussão aqui em São Paulo, no Brasil, as novas direções desse design, um projeto de arquitetura. Nós tivemos a visita de Le Corbusier várias vezes, e ele, junto com outros arquitetos do Rio de Janeiro, fizeram o projeto, a sede da saúde e educação pública do Rio de Janeiro, que foi o primeiro prédio funcional que respondia a todos os princípios da arquitetura moderna. Esse aqui foi o Bauhaus do Brasil, entre enquanto então, esse foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a sorte de ter dinheiro. Eu já falei isso, é algo importante, é uma novidade. O Brasil era um país rico e vivia da indústria e da agricultura, e esse dinheiro permitiu a um presidente da República, o Juscelino Kubitschek, de fazer um desenvolvimento de um produto, primeiro que o Brasil teve. E o que ele queria fazer? Instalar a indústria no Brasil, especialmente em São Paulo e nas cidades perto de São Paulo, colocar a indústria dos automóveis. Isso deu um grande impulso ao design. Algumas coisas eram importadas, tipo os automóveis, mas outras coisas deveriam ser desenhadas aqui. Esse aqui foi o desafio do design, que eram os nossos arquitetos fazendo esse design, como foi o Vico Magistretti. Eles estudaram arquitetura e essa sabedoria, esse conhecimento foi a base do design. E no pós-guerra, nos anos 70, esse aqui era a marca do design brasileiro, que era praticado aqui no Brasil. Tínhamos um curso aqui em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, 62, 63. EXID e Desenho Industrial não era uma universidade, mas era um curso que teve uma vida muito importante no design. E nós, eu penso, se eu posso concluir essa resposta, nós estamos às portas da simplicidade. Nós temos que olhar para o anônimo, olhar para o popular, as coisas simples e tentar utilizar aqueles olhos incomuns que o Vico Magistretti propunha, algo para ver o simples, e esse é o desafio neste momento para o design brasileiro, e achar as raízes do nosso design, que não serão as raízes do design europeu ou o projeto da beleza que encantou
tanto a nossa geração e a geração precedente. Mas será um design com este método, com essa maneira de olhar para os projetos que o Vico propunha, e nós precisamos retomar isso para olhar para a nossa realidade, é algo como considerado novidade. Ótimo, Carlos e Rosana. Acho que agora vamos para a nossa conclusão. Sim, espero que seja possível. Vamos ver quando vamos sair desse confinamento forte, segundo as fases na Itália, no Brasil, em casa, e quando pudermos voltar a viajar e visitar pessoalmente a Fundação Vico Magistretti, a sede em Milão, que certamente vai ser emocionante passar pelos locais, visitar os locais da criatividade. Eu espero vocês todos, estou aguardando. Eu vou tentar vir, diz Carlos. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Bom dia a todos. Che bello quello che ha detto questo qui, questo che della FAO. Come conosce